Olá, tudo bem? Graça e paz. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. E nesta mensagem eu vou falar a respeito de votos. As chamadas igrejas, muitas ou a maioria, elas dão envelope e impõem às pessoas que frequentam esses lugares que elas devem fazer votos com Deus, devem cumprir os seus votos, porque se não cumprir os votos feitos a Deus, serão amaldiçoadas, perderão tudo, o pneu do carro vai furar, o pneu da bicicleta vai estourar. Então são várias ameaças em cima do tal dos votos. Mas afinal de contas, o povo gentil deve fazer isso. Nos dias de hoje, pleno século XXI, deve-se fazer isso. Depois que o juízo ocorreu no ano 70 DC, na primeira era cristã, quando o Filho do Homem, Jesus, veio como juiz e julgou Israel, estabeleceu a nova Jerusalém espiritual, ou seja, não tem mais o templo que era considerado o templo de Deus, o templo terreno. Esse daí foi destruído. O templo de Deus, depois disso, é nos espíritos eleitos. É espiritual o templo. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos falar a respeito. Devo fazer votos a Deus, como é ensinado nas sinagogas, que eles chamam de igreja, mas não pode ser igreja, porque igrejas são vidas. Igreja, ela é formada para formar o corpo de Cristo, que é a igreja dele, são os espíritos eleitos. E na igreja de Cristo não tem Moisés, não tem maldições de Moisés. A igreja de Cristo, que é espiritual, não tem nada, vamos dizer assim, material. Nem comida, nem bebida, nem comer pão, beber suco, nem banho em piscina. Nada disso. Devo fazer votos a Deus? É o tema desse vídeo. Os votos eram para os israelitas praticarem. Eram feitos pelos israelitas, pelo povo judeu, pelo povo de Israel. Nunca Deus deu esse mandamento, essa ordenança para o povo gentil. É mais um engano da religião, é mais um engano da teologia para tomar dinheiro das pessoas que não têm conhecimento, que não buscam o conhecimento a respeito da graça de Deus e ficam por aí sendo enganados, sendo roubados, sendo tosqueados pelos lobos que se dizem ser de Deus, serem homens de Deus. Eu te convido a ler Levítico, capítulo 27, versículo 1 e 2. Disse também o Senhor a Moisés, versículo 2, digo o seguinte aos israelitas, se alguém fizer um voto especial dedicando pessoas ao Senhor, faça-o conforme o devido valor. Vou ler novamente, estou utilizando a nova versão internacional, a NVI, vou ler novamente o versículo 1 e 2 de Levítico 27. Disse também o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, veja, aos israelitas, todas as leis, os 613 mandamentos foram dados aos israelitas, ao povo de Israel, ao povo eleito, ao povo escolhido por Deus. Nada do que se apresenta aí é para os gentios. É isso que as pessoas, elas têm dificuldade de entenderem. Não vou falar os mestres, porque os mestres têm interesses escusos, a sua maioria tem interesses escusos. Só Deus sabe o que acontece por trás dos bastidores. Só Deus sabe nos gabinetes pastorais as tramas, as tramóias, as manipulações que são feitas para prenderem os homens, para enganar as pessoas, para tomarem dinheiro. As Bíblias das pessoas que frequentam esses lugares normalmente têm mais envelope do que escritos bíblicos. Eu falo porque eu frequentei uma sinagoga dessa que tinha reunião que você era oferecido 6, 7, 8, 10 tipos de envelope. Era voto disso, voto daquilo, campanha daquilo outro. Mas na Bíblia não tem nada disso. É isso que as pessoas têm que procurar conhecer. Leia as epístolas de Paulo, procure também conhecer o Antigo Pacto. Não é que nós devemos anular o Antigo Pacto, porque se nós tirarmos o Antigo Pacto dos escritos bíblicos, dos 66 livros, aí eu não posso. A gente não tem como base ter esse entendimento, que os votos eram para os israelitas. Mas algum lugar que você frequenta ou você frequentou já te ensinaram isso? Quando te dão um envelope? Olha, hoje nós daremos envelope para que vocês venham fazer um voto com Deus.
Só que fiquem sabendo que esses votos não pertencem a nós, tá? Que nós somos gentios. Esses votos eram oferecidos a Deus pelos israelitas. Foi uma ordem, um mandamento de Deus. Eles explicam isso? Eles ensinam isso em suas chamadas igrejas, que na verdade são sinagogas, porque eles pregam a lei de Moisés? Não. Mas eles não podem. Como que eles vão ensinar? Se eles ensinarem isso para as pessoas então não darão dinheiro, não pegarão envelope para cumprir esses votos. Ficam aí no engano, ficam aí sendo manipuladas igual marionete. Os votos eram para os israelitas cumprirem. Outra coisa, valores para os que eram pobres eram outros. Os sacerdotes, eles verificavam as condições, as posses das pessoas, e elas praticavam esse voto a Deus, de uma oferenda, de uma oferta especial a Deus, de acordo com as suas posses. Não é envelope de, vamos trazer para os dias de hoje, 20 mil, 10 mil, 100 mil reais, 1 milhão de reais. Você que tem fé, você que é um empresário, pega um envelope de 1 milhão de reais. Numa reunião de 10 mil pessoas, às vezes 2, 3 pegam. Sabe lá se cumpre. Você acha que a pessoa que ganha um salário mínimo, aí ela está tão empolgada, ela está tão envolvida naquele encantamento daquele culto, daquela reunião, que aí é prometido tanta coisa se ela pegar e cumprir aquele voto, aquele envelope, que a pessoa ela pega para cumprir pela fé, um valor de 10 mil reais. Ela ganha um salário mínimo, paga aluguel, tem 4, 5 filhos e ela pega. Aí eu te pergunto, você acha que uma pessoa dessa, ela na hora ela está empolgada, ela pega pela fé. Você acha que se ela, na semana que ela tem que cumprir esse voto, cumprir essa obrigação imposta pelo homem, não a Deus, porque Deus não está nem nesses lugares. O Deus que é o Espírito não está em templos. Você acha que uma pessoa dessa, ela pegou o envelope, ela ganhou o salário mínimo, ela pegou o envelope para colocar 10 mil reais ali dentro pela fé. Se esse valor vier na mão dela, uma herança, um pagamento, uma rescisão trabalhista, você acha que essa pessoa vai pegar esses 10 mil e colocar no envelope? No dia da reunião ela pegou, ela estava empolgada, ela estava encantada, ela estava debaixo do encantamento, ela pegou. Mas jamais, depois que ela se vir naquela semana, naquele dia, esse valor, jamais ela vai colocar no envelope. Coloca nada. Ela pegou no interesse de quê? De Deus abençoar ela. Só que depois, se abençoar, ela usa esse valor para fazer outra coisa. Veja, no versículo 8, aí mesmo em Levítico, no versículo 8, e quem fizer o voto por pobre demais para pagar o valor especificado, deverá ser apresentado ao sacerdote, que estabelecerá o valor de acordo com as possibilidades do homem que fez o voto. Nos dias de hoje, eles aplicam essa, além de ser toda mentira, todo engano, esse negócio de voto. Você acha que eles aplicam isso? Porque eles se dizem ser sacerdotes de Deus, eles se dizem serem levitas, os sacerdotes de Deus, em pleno século XXI. Sendo que sacerdote, levitas, isso aí se findou no ano 70, quando veio o juiz de Deus e derrubou o templo. Você acha que ele vai pegar hoje, os da direita, que tem condições, o seu tudo é 10 mil, 1 milhão, 100 mil reais, pega aqui, e você, pobrezinho, vem aqui para minha esquerda, porque eles põem para a esquerda, nem para a direita, para a esquerda, você ganha um salário mínimo, você pode dar quanto? Eu posso dar só 10 reais, 20 reais, só 100 reais. Eles não fazem isso. Eles ficam 2, 3 horas oferecendo o envelope de 1 milhão, 500 mil, 100 mil. No finalzinho, ele baixa para 1.000. Para falar em coisa de 100 reais, só se for um voto, uma campanha muito da frajutinha. Porque eles inventam tanto tipo de campanha, tanta loucura. Eles pegam um versículo porque Sansão ofereceu 1.000 cabeças de boi, a pessoa tem que pegar o envelope para oferecer 1.000 reais, 1.000 vezes 1.000, 1.000 vezes 100. É tanta forma de manipulação para tomar dinheiro das pessoas. Então os votos eram para os israelitas cumprirem, para o povo de Israel, não para os gentios. Aí você diz assim, não, mas eu já li que Paulo cumpria voto. Paulo rapou a cabeça.
Assim está em Atos 18, versículo 18. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Por que Paulo cumpriu o voto no livro de Atos? O próprio nome diz, livro Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. O livro de Atos ele não tem revelação, nenhuma revelação. O livro de Atos foi as coisas que alguns apóstolos, os demais, vamos dizer assim, destaque, fizeram. Então Lucas escreveu ali. O livro de Atos, talvez ele até seja uma continuação do livro histórico de Lucas. Pode até ser uma continuação desse livro. Lucas escreveu o livro de Atos para contando, relatando os atos deles. Paulo, no capítulo 9, na estrada de Damasco, ele teve um encontro com o Espírito de Jesus, Cristo ressuscitado. Ele teve Então, dali em diante, ele ficou 3 dias e provavelmente a enfermidade que ele tinha, o espinho na carne, foi ter queimado a retina dos olhos, o olho dele. Talvez a enfermidade dele foi essa. Paulo ele veio escrever, ele veio narrar a sã doutrina a partir da epístola aos Romanos, Gálatas, Efésios, Coríntios, mas nesses livros, principalmente em Coríntios, em Timóteo, tem ainda um fermentozinho de Moisés. Em Atos, Paulo não havia recebido ainda a sã doutrina, por isso que ele fez o voto. Para o quê? Ele fez o voto para, em cima disso, ele demonstrar. Tem outra passagem aqui que eu não separei, mas que Paulo fez aquilo porque foi orientado por Tiago para praticar as coisas da lei de Moisés, para desmentir os que falavam, os que diziam que ele pregava que as pessoas não deviam cumprir mais as leis de Moisés, não apresentarem seus filhos, não praticarem a circuncisão. Então Tiago falou, por ora, você faça o que Moisés mandou, nem que for alguma coisinha aí, tá? Porque senão as pessoas vai ser um susto, um impacto muito grande e as pessoas não vão querer. Por isso que Paulo fala que se fez fraco para ganhar os fortes, se fez que se cumpria a lei para trazer as pessoas para a graça. Paulo fez isso. Então você vai ler em Timóteo 1, Timóteo 2, Atos, alguns lugares que Paulo realmente praticou obras da lei de Moisés. Ainda praticou. Até quando ele teve um encontro, quando ele recebeu a revelação no terceiro céu. Aí pronto, aí ele já começou quase que nada mais de Moisés. Tanto que Paulo não ensinava batismo, Paulo não ensinava os irmãos se reunirem no primeiro domingo e comer o primeiro pão e suco, que eles falam, 1 Coríntios 11, versículo 23 ao 25. Não, ali foi o copista, alguém ali que diz que Paulo esteve, mas Paulo não esteve com Jesus na mesa, e Paulo também não aprendeu nada disso com o Senhor. Talvez o copista ali se confundiu por ter lido os escritos de Lucas, pegou e passou lá e colocou lá em 1 Coríntios. Mas Paulo não ensinou ninguém a se reunir todo primeiro domingo ou segundo domingo do mês para levantar um pedaço de pão e um cálice. Paulo não ensinou, tanto que Paulo falou assim, se batizei 1 ou 2 pessoas, foi muito. Depois ele já não começou mais a praticar isso, porque ele viu que isso daí era a lei de Moisés. Paulo não mandou ninguém dar dízimo. Paulo não mandou ninguém tirar 10%. Mas em Hebreus capítulo 7, Paulo não foi Paulo que escreveu a Hebreus. Hebreus, provavelmente, na minha opinião, quem escreveu foi Apolo. E que se não foi Apolo, com certeza não foi Paulo que escreveu. No capítulo 7, fala que Abraão deu dízimo 10% a Melquisedeque, uma figura, uma sombra de Jesus, porém ele não deu do que era dele. Abraão deu do que? Da guerra contra os reis, então foi o despojo tomado, e dali ele tirou 10% e deu para Melquisedeque, e os outros 90% ele não quis nenhuma sandália para os seus pés. Então o escritor de Hebreus, já que você não aceita que é Apolo, não foi Paulo.
E ele não ensinou ninguém a dar dízimo ali. Pelo contrário, se você continuar lendo o contexto do capítulo 7, lá embaixo ele vai falar que Jesus era da tribo de Judá, a qual Moisés nunca falou negócio de dízimo, de oferta, nada para essa tribo. Então Paulo não ensinou nada do que tem por aí. Eles dizem não porque foi Paulo fez, porque os discípulos fizeram, porque Jesus fez. Mas Jesus veio para cumprir a lei. Quando ele morreu, quando ele disse tetelestai, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, ele tirou os que estavam na maldição da lei, para não cumprir mais nada da lei, para não fazerem mais nada do que ele fez, porque ele veio para cumprir a lei. Então essa conversa de que Paulo fez voto, mas é isso, foi em Atos dos Apóstolos, ele não havia recebido ainda a sã doutrina. Então, meu amado e minha amada, devo fazer votos a Deus? Não, de forma alguma. De forma alguma. Porque o nosso espírito já foi aperfeiçoado. Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor, que é o Espírito, já preparou a obra perfeita para que os filhos e eleitos dele andem por essa obra feita por ele. Amém? Então eu vou encerrando por aqui. Não se deve fazer voto, não se deve pegar envelope, não se deve contribuir, dar oferta, nada nesses lugares, porque esses lugares pregam engano. Você está sendo cúmplice, você está ajudando a financiar um sistema mentiroso e enganoso. É a mesma coisa daquele que compra um produto roubado. Ele está ajudando, ele está impulsionando o roubo de peças, de celular. Por quê? Porque tem sempre os que vão comprar essas coisas roubadas. Por isso que nunca acaba isso daí. Amém? Não financie, não dê nada, não frequente mais nada disso daí. Deixe que Cristo, o ressuscitado, o Espírito, te conduza pelo caminho que Ele quer. O adore, louve, engrandeça o nome dEle em espírito e em verdade, porque assim é como nós devemos adorar o nosso Deus. Amém? Então, eu vou deixar essa mensagem com você. Se foi útil, dê um joinha, dê um like, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos levar adiante a mensagem da graça de Deus. E no final, na oportunidade, estarei deixando 2 vídeos para que você assista. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.